No programa de hoje, estaremos dando continuidade ao assunto esterilidade feminina. A entrevistada de hoje é... A Graça e a Paz. Meu nome é Elaina, sou pertencente à Igreja Assembleia de Deus de Campo dos Afonsos. Sou casada, mãe de uma linda menina de 9 anos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou contadora de formação e hoje servidora pública, pela graça do Senhor também. Elaina, em que momento você descobriu que você não poderia ter filhos e o que os médicos disseram a respeito desse assunto para você? Bom, eu tinha 17 anos quando eu ouvi pela primeira vez que eu não poderia engravidar. Na verdade, eu vinha com problemas já anteriores e numa visita ao meu médico, para a gente fazer a investigação, ela me informou que eu não poderia. E se eu viesse a engravidar, a ver a fecundação, eu não conseguiria levar a gestação adiante. Eu ficaria alguns poucos meses e haveria um aborto espontâneo. Foi dessa forma que eu descobri. E a partir do momento que você recebeu essa informação, de que maneira você passou a observar o futuro? Porque toda mulher tem o sonho de casar, de ter filhos. E aí, como é que foi lidar com isso, Elaina? Bom, foi muito difícil. Porque desde criança, a minha mãe me mostrou que era muito bom ser mãe. Ela sempre me disse que ela amava muito ser mãe, que ela amava ter os filhos que ela tinha. E isso me fez, acho que mais do que por ser mulher, desejar ter filhos. Então eu me lembro, acho que como se fosse hoje aquele dia em que ela me falou que eu não poderia ter filhos. E eu acho que se minha mãe não estivesse comigo ali naquele momento, eu acho que teria desabado mais. E eu já namorava o meu esposo. Eu tinha começado há pouco tempo a namorar com ele, mas eu já namorava o meu esposo. E como você falou, eu tinha o desejo de ser mãe. Então quando ela me falou, eu comecei dentro de mim já negar. Não, olha, agora eu não quero. E por vezes conversando com o meu esposo, na época meu namorado, e eu falava para ele, olha, se você quer ter filhos, procure outra namorada, porque eu não quero ter filhos, eu não posso ter filhos, eu não vou querer, eu não quero. E eu comecei dentro de mim pedir ao Senhor para que Ele tirasse aquele desejo. Se eu não poderia, para que desejar? E foi um momento muito difícil. Até chegar ao casamento e ainda continuava naquela situação de não poder, foram épocas de... Eu acho que só a mulher que não pode ter filhos é que sabe o quanto aquilo pesa dentro da gente. Porque por mais que nós possamos adotar, o Senhor nos fez para isso. Então o desejo ele é enorme dentro do nosso ser. E eu acho que por conta da criação mesmo da minha mãe, eu tinha muito desejo. E aquele dia com aquela médica, ela foi até fria. Eu não sei se porque é normal para ela, né, dar a notícia. Ela simplesmente falou para mim, minha filha, o que eu tenho para te dizer é isso. Se você gerar, você não vai segurar essa criança. Então eu passei assim muitos anos da minha vida fazendo uma negação, falando que eu não queria uma coisa que eu desejava. E eu acho que muito mais para me conscientizar ou então para abrandar aquilo que estava me sendo imposto. Elaine, então veio o casamento e depois do casamento, como é que ficou a sua vida em relação a isso, seu esposo? E aí, criou alguma expectativa? O que aconteceu depois do casamento? Bom, aí eu acho que eu poderia dizer que o negócio desandou. Porque quando eu estava para me casar, eu procurei o meu médico. Nessa época eu já tinha até trocado de médico, já estava usando outro profissional. E conversei com ele sobre a minha situação. E falei que eu pretendia me casar, dali mais ou menos um mês. E ele me passou um remédio para que, se houvesse a possibilidade de engravidar, enfim, para a gente começar a arrumar a minha disfunção hormonal que estava, nessa época, muito acentuada. E aí, comecei a fazer o uso do anticoncepcional. Nessa consulta, eu tinha avisado a ele que minha mãe havia tido um problema, né, entre a minha gestação e a gestação do meu irmão, de ter hemorragia.
em função do uso do anticoncepcional, que causou muitas feridas no útero. Ela chegou até internar para fazer a retirada desse útero antes do meu nascimento. E eu informei tudo isso a ele na consulta. Ele falou assim: não, Elaine, vamos fazer esse procedimento para a gente ver no que vai dar. Eu acredito que você vai melhorar e que a gente vai ter sucesso. E eu entrei no casamento. Eu me casei e passei mais ou menos cerca de 6 meses fazendo uso desse anticoncepcional, quando eu entrei no mesmo processo hemorrágico que a minha mãe. Tive muitas feridas e a primeira coisa de imediato que ele fez foi suspender o uso do medicamento e começar a fazer a investigação. Nos exames que ele fez, que ele constatou que meu útero estava repleto de feridas. Eu passei 5 meses fazendo cauterização e eu acho que a mulher que já fez isso alguma vez na vida sabe o quão dolorido é isso. É tremendamente dolorido. Você sai ali daquela mesa e o cheiro que você sente é cheiro de carne queimada verdadeiramente. Não tem outra coisa que eu possa te dizer. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento essa situação. E passar isso para o meu esposo era ruim. Toda vez que ele me levava ali, naquele lugar, ele já sabia que era um momento de sofrimento. Meus pais sofrendo comigo, meu esposo sofrendo comigo. E eu falando para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Se é para eu não ter filhos, se é para nada disso, para que passar por isso? E foram momentos assim muito difíceis, porque eu era recém-casada e isso, de certa forma, compromete o relacionamento, né? Você fica comprometido ali dentro do seu casamento nessa área. E o médico estava fazendo o que ele podia fazer, mas todos os resultados diziam que não era, que eu não conseguiria seguir mais adiante, que haveria um comprometimento. E os dias foram difíceis, foi muito difícil. Foi difícil demais passar por esse momento ali, porque não só o físico, mas o emocional, o nosso emocional é ele que fica abalado demais. Então, assim, a minha única esperança, minha fé, minha confiança era o Senhor. Porque é interessante como o Senhor, ele fala conosco assim, de formas tremendas. E como é interessante como o Senhor traz à memória, como diz o hino, o Senhor traz à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes eu li, e quando eu entrei nesse processo esse processo hemorrágico, quantas vezes eu me lembrei daquela mulher? Quantas vezes eu me lembrei daquela mulher? Eu falei: Senhor, eu sei que tu não está morto. Eu sei que tu não é um pedaço de pau, de madeira, não é uma obra de mão de homem, para que tu não se compadeça de mim. Aquela mulher passou 12 anos, não sei quanto tempo, quanto que aquela mulher sofreu. Senhor, que eu não precise passar esses 12 anos, porque hoje eu fico pensando quanto foi o sofrimento daquela mulher. Se entregar nas mãos dos médicos, usar todo o dinheiro que tinha, toda a sua riqueza, tentando conseguir alguma coisa que só tinha um que podia conceder. Então, essa foi a minha esperança. O Senhor, que esse médico faça aquilo que tiver nas tuas mãos, que esse médico faça aquilo que, Senhor, for o teu desejo, o teu querer, que tu possa estar conduzindo. Porque muitas vezes a gente está com um médico e o médico às vezes não sabe o que fazer. Ou então ele acredita que aquele procedimento é o mais adequado. E a minha esperança era o Senhor. O Senhor. Bom, gente, nós vamos parar por aqui. No próximo programa vocês vão ter a oportunidade de conhecer o final dessa história. Até o próximo programa, querendo Deus e confiando em Jesus. Eu gostaria de fazer um pedido muito especial a você que nos assiste pela TVC, pelo YouTube, você que está acompanhando o nosso programa, o programa Confiando em Jesus. Nós começamos esse programa na TVC
no dia 14 de outubro, estamos aí bem nos primeiros passos, né? Mas nós precisamos da sua colaboração, você que tem condição de nos ajudar, você que deseja fazer isso com um coração voluntário, você que está acreditando no que estamos fazendo, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas de salvação, a sua ajuda vai ser muito importante para nós. O nosso programa hoje, ele é feito com pessoas com coração voluntário, todo mundo que trabalha por amor à obra, mas nós estamos com uma visão assim bem ampla, né, para o futuro. Nós queremos ter um equipamento melhor, queremos ter um estúdio, queremos ter coisas que possam, na verdade, engrandecer, enriquecer mais a imagem que você está vendo, o programa que você está acompanhando. Nós queremos transmitir o de melhor para você em todos os setores, em todos os sentidos. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda, porque o programa Confiando em Jesus é um programa que ele não tem nenhum patrocinador, ele não tem ninguém por detrás bancando, não tem ninguém investindo. Foi um projeto que veio ao nosso coração, nós colocamos em prática, amigos estão nos ajudando, e eu tenho certeza que você, se você desejar e se você acredita no que estamos fazendo, nos ajude, por gentileza. O número da conta está aí na sua tela. Se você quiser, se você puder, se esse é um desejo do seu coração, faça isso com amor. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida poderosamente, porque Deus não deve nada a ninguém. Queridos, se você deseja nos ajudar, não deixe para amanhã, não deixe para outro dia. Faça isso hoje, se possível, porque nós precisamos e contamos com a sua ajuda. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. No programa de hoje, a palavra que nós vamos estar meditando, lendo, aprendendo, se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 5, que fala da cura de um paralítico. O texto começa dizendo assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É interessante que o texto fala a respeito de um lugar que tinha um tanque, e as águas que se encontravam nesse tanque, quando eram movimentadas por um ser celestial, existia na realidade uma regra para ser curado. Qualquer pessoa que descesse primeiro seria curada. Então ali havia muitas pessoas, todas elas com o mesmo objetivo, todas elas com a mesma finalidade de buscar a solução para o problema da sua vida. E nesse lugar, certamente, a concorrência é muito grande. A pessoa mais atenta, a pessoa que tivesse na realidade uma condição melhor de adentrar ao tanque, era curada. E as demais, posteriores a esta, não recebiam nada. Mas essas pessoas permaneciam ali esperando esse movimento das águas. É interessante que no versículo de número 5, esse texto começa a falar de um homem, e esse homem é muito especial na minha forma de ver. E eu creio que você também vai ver dessa maneira. Olha o que diz o versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Esse homem, há 38 anos, tinha uma enfermidade. Há 38 anos ele tinha um problema. E esse homem também estava compondo aquela multidão de pessoas que precisavam de um milagre. Só que, diferente das demais, pelo menos é o que o texto relata, destaca esse homem não tinha uma pessoa que pudesse o ajudar. No versículo de número 6, diz assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus lhe faz uma pergunta, e a pergunta parece até incoerente. Queres ficar são? Pois na realidade, aquele homem estava ali justamente por isso, porque ele queria ficar são.
E quando Jesus faz a pergunta a este homem, é interessante que ele agora vai narrar os seus problemas, ele vai narrar, na verdade, a sua dificuldade concernente à expectativa do mover das águas. O versículo de número 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem está dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, eu estou aqui, e quando a água é movimentada, não tem ninguém que me leve, mas mesmo que não tenha ninguém para me ajudar, eu mesmo me esforço, tentando chegar até o tanque, mas quando chego perto, desce outro antes de mim. Esse homem está dizendo que nessa competição, ele estava sempre perdendo. Esse homem está dizendo para Jesus: olha, sempre que eu tento competir, eu perco, porque eu sou mais limitado do que os demais. E quando eu olho esse texto, quando eu olho essa história, eu na realidade começo a visualizar a questão da vida no nosso cotidiano, a nossa trajetória de vida sobre esta terra, a competição que é a vida em todos os setores. Eu acredito que você talvez tenha vivido isto, ou esteja vivendo essa situação. É na sua vida sentimental, na sua vida profissional, em que você na realidade observa que quando você vai ao encontro de uma solução para o seu problema, ao encontro de uma bênção, de um benefício para você, você percebe que outra pessoa foi beneficiada, que outra pessoa alcançou aquilo que você buscava na sua frente. Alguém bem próximo de você, alguém que de repente você não imaginava que pudesse alcançar antes de você na sua forma de observar a vida. E de repente isso está trazendo à sua vida dor, porque na realidade a frustração sobre qualquer coisa traz a nós reflexão, paralisia muitas das vezes. Ficamos perplexos, ficamos tentando entender o porquê que outra pessoa conseguiu e nós não conseguimos. Ali havia uma competição e ali havia na realidade uma regra, que era a primeira pessoa, ou seja, a segunda não seria beneficiada. Ali não tinha um pódio de 3 lugares. Ali na realidade somente uma pessoa, ou seja, a primeira pessoa que descesse as águas, no momento em que ela era movimentada, esse era curado. E esse homem já estava ali há algum tempo, e se frustrando diante de tantas oportunidades que ele viu diante de si, e não conseguiu aproveitar nenhuma em função da sua limitação. E de repente, querido, diante da limitação que você tem, diante das dificuldades que você está enfrentando, certamente você se deparou muito com uma situação parecida com essa, uma situação que lhe impediu de alcançar alguma coisa. Mas eu quero que você preste muita atenção nesta mensagem, porque Deus já está falando com você de uma forma poderosa. Olha só o versículo de número 8, diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus entra na história, ele faz uma pergunta a este homem. A pergunta que Jesus faz a este homem, ele dá uma resposta narrando as suas dificuldades. E é bem verdade que nós de vez em quando estamos fazendo isso. Deus, eu estou tendo dificuldade. Deus, ninguém me ajuda. Senhor, parece que nunca vai acontecer. Mas eu quero dizer para você uma coisa: no momento em que o Senhor Jesus se revelar a você, no momento em que Jesus se manifestar na sua vida, com uma só palavra Ele vai resolver o seu problema. Com uma só ordem Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o teu bem. Olha o que o versículo 8 está dizendo: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, a sua história está mudando agora, porque eu estou liberando uma palavra de vitória sobre a sua vida. Eu estou neste momento mudando a sua história. Você não vai precisar passar pelo tanque, não. Eu estou fazendo algo diferente, algo inesperado por você, porém algo que vai beneficiar a sua vida. De repente você está pensando em muitas coisas. De repente você hoje esteja pensando em muitas portas, em muitas pessoas que possam lhe ajudar. De repente você se frustrou em muitas situações, mas eu tenho boas novas para você. O Senhor Jesus tem um poder de fazer por você o que homem nenhum tem condição de fazer. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus há de surpreender a sua vida e positivamente trazer sobre a tua vida e sobre a tua família uma bênção especial. Esse homem, diz o versículo 9: logo aquele homem ficou são.
A Bíblia está dizendo que logo que ele recebe aquela palavra, aquele homem ficou curado. E diz o versículo 9 ainda: e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aquele homem, ele fez a parte dele. Aquele homem perseverou, mesmo estando diante de uma situação bem inferior aos demais, mesmo ele vendo pessoas sendo beneficiadas na frente dele, mesmo ele quase chegando e sendo decepcionado com uma situação da concorrência, aquele homem não desistiu de estar ali. Queridos, nós não podemos desistir das coisas na vida. Nós precisamos perseverar, nós precisamos buscar, nós precisamos acreditar que o Senhor um dia vai mudar a história. E esse homem ficou ali acreditando que um dia ele seria curado. E não foi através do tanque, foi a pessoa preciosa de Jesus que entrou no cenário da vida dele e mudou a sua história. Aquele homem agora transporta a cama que outrora ele estava deitado. Aquele homem agora carrega a cama que outrora o carregava. Aquele homem agora está vivendo uma vida diferenciada. Ele andava deitado, agora está de pé, andando, podendo sonhar. Aquele homem agora está visualizando o futuro. Aquele homem está agora fazendo planos, porque Jesus mudou a sua história. É interessante o que Jesus faz na vida daqueles que precisam, que necessitam dele. E daqueles que de fato e de verdade estão se esforçando, porque por mais que as pessoas em sua volta não estejam percebendo os seus esforços, existe um Deus no céu que contempla todas as coisas, e vai chegar um momento em que o Senhor vai liberar uma palavra sobre a sua vida e vai transformar a sua história, e vai mudar a sua história, e vai trazer sobre a sua vida uma bênção tão tremenda que você não vai precisar mais da ajuda das pessoas, você não vai precisar mais que ninguém te leve de um lado para o outro. Você, na verdade, vai ser um instrumento de Deus para estar ajudando outras pessoas, porque o Senhor tem um poder de fazer assim. Agora eu quero também fechar falando do versículo número 14, porque o versículo 14 vai dizer a razão, o porquê que aquele homem estava enfermo. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 5 de João. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. É interessante que agora Jesus o encontra no templo. O templo é a casa de Deus. Aquele homem é abençoado, e ele não abre mão de ir para a casa do Senhor. Ele não abre mão de ir à casa do Senhor para agradecer ao Senhor por aquela grandiosa bênção. E ele precisava receber uma instrução ainda, porque a sua enfermidade era oriunda de um pecado. E Jesus diz para aquele homem: agora você está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então Jesus estava dizendo para aquele homem: se você continuar na vida de pecado, a sua situação será pior. Então não peques mais, viva em novidade de vida. Queridos, muitas das vezes o pecado nos conduz a situações terríveis. Muitas vezes o pecado nos conduz a situações, às vezes irreversíveis, humanamente falando. Somente a intervenção divina pode mudar o quadro. E às vezes as pessoas insistem em pecar e pecam de forma irresponsável, e pecam de forma como se estivesse praticando uma coisa boa, como se estivesse nem ligando para aquilo que possa vir sobre a vida dela. Este homem experimentou a consequência do pecado, mas também experimentou a graça de Jesus Cristo. Aquele homem experimentou a dor na sua vida, mas também experimentou a cura em Cristo Jesus. Aquele homem experimentou na sua vida a frustração e a humilhação, mas esse homem também pôde experimentar a exaltação de Deus na vida dele. E o versículo número 15 diz assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ou seja, aquele homem deu a honra a Jesus. Aquele homem recebe de Jesus e não se envergonha de dizer que foi Jesus quem havia curado a ele. Ele não deixa de divulgar que foi Jesus quem o curou, que foi Jesus que mudou a história dele. Então, entenda uma coisa neste momento: o Senhor tem um poder de mudar a sua história. Talvez a sua paralisia não seja uma paralisia física, talvez a sua paralisia seja uma paralisia emocional. De repente você está aí dentro de casa frustrado, de repente você não está mais com ânimo de prosseguir na vida, de repente você não está mais com ânimo de colocar os seus projetos em prática, de repente você desistiu
desistiu dos seus sonhos, eu quero dizer para você neste momento que o Senhor Jesus tem novidade de vida para você. Se você nesta hora deseja entregar a sua vida a Cristo para ter novidade de vida em Cristo Jesus, eu quero orar por você. Você que deseja receber a Cristo Jesus neste momento como teu Salvador, como teu guia, como teu libertador, como teu orientador, assim como eu fiz um dia e a minha vida foi transformada. Eu quero neste momento orar pela tua vida, onde quer que você se encontre, de repente diante da televisão, de repente você está diante do computador vendo pelo YouTube, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus tem o poder de mudar a sua vida, e eu quero neste momento, com a sua permissão, orar por você. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, entregamos em tuas poderosas mãos esta vida, que neste momento está dizendo sim para Jesus. Essa pessoa que, ouvindo esta mensagem tão simples, porém tão importante, entendeu, Senhor Deus amado e Pai querido, que Jesus Cristo tem um poder de mudar, que Jesus Cristo tem um poder de transformar, que Jesus Cristo tem um poder de fazer coisas tremendas e poderosas, e que neste momento está dizendo: a minha vida agora pertence a Jesus. Senhor, escreva o nome dele no livro da vida, escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. Deus, guarde-o, Senhor, dê direção, em o nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Nós queremos agradecer a sua audiência, o seu carinho, e você vai ficar com um louvor agora. Até um próximo encontro, querendo Deus e confiando em Jesus. Você anda por aí sozinho, tão confuso, sem saber pra onde ir. Teu problema é tão grande, não tem como resolver. Em tua vida não tem mais prazer. Pra que tanto sofrimento, que tristeza? Esta lágrima Deus pode enxugar. Ao ouvir sua voz, não endureça o coração. É só confiar, verás a solução. Uma luz vai brilhar na escuridão, quando Cristo tocar no teu viver. Não precisa mais sonhar, tudo agora é real. O amor de Deus renova o teu viver. Pra que tanto sofrimento e tristeza? Esta lágrima Deus pode enxugar. Ao ouvir sua voz, não endureça o coração. É só confiar, verás a solução. Uma luz vai brilhar na escuridão, quando Cristo tocar no teu viver. Não precisa mais sonhar, tudo agora é real. O amor de Deus renova o teu viver. Uma luz vai brilhar na escuridão, quando Cristo tocar no teu viver. Não precisa mais sonhar, tudo agora é real. O amor de Deus renova o teu viver.
amor de Deus renova o teu viver. O amor de Deus renova o teu viver.